Mauro César, o Flamengo de Dorival Júnior, não do Dorival, né? Porque o Dorival estreou pelo Flamengo, mas o Flamengo perde a terceira partida consecutiva. O Flamengo não perdia 3 jogos consecutivos assim no Brasileirão há 5 anos. E isso volta a acontecer no Flamengo. É um Flamengo que vive um momento de crise. É uma crise grande no Flamengo, é crise dentro de campo, é crise fora de campo, é crise política, tem até racha na torcida. Como fazer para o Flamengo sair dessa crise, Mauro? Tem alguma... A diretoria já tem alguma posição sobre o que fazer? O que você acha que pode ser feito? Porque realmente se trocou o treinador. Na minha opinião, deveria ter trocado porque ele não conseguiu mostrar um trabalho em 5 meses. Mas a diretoria segue a mesma, os jogadores continuam não entregando em campo, erros individuais, assim, bizarros do Flamengo nesse jogo contra o Internacional. Como sair dessa crise, na sua opinião? E a diretoria já tem uma certa posição de atitudes que possam tentar tirar o Flamengo dessa crise que se encontra? Queria fazer só uma observação sobre essa questão lá de Curitiba. Existe um outro personagem nesse contexto que é a polícia, né? A polícia, ela existe para dar segurança às pessoas. Então, se isso aconteceu ontem, esse confronto aberto, né, de Império Alviverde e Mancha Alviverde, Mancha Verde, é sinal de que o trabalho da polícia também não foi nada bom, né? A nota da Mancha Verde fala sobre isso, inclusive, a gente às vezes deixa de lado, a polícia existe para isso, só para isso. Para isso, porque se todo mundo vivesse pacificamente, não existiria polícia, né? Não tem ladrão, não tem assaltante, ninguém mata ninguém, a sociedade perfeita, não tem polícia. Então a polícia existe para justamente neutralizar e prevenir. Se ela não sabe fazer a organização da chegada de uma torcida visitante, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, então alguma coisa está errada. Acho que a polícia tem que ser questionada também nessas horas. Sobre o Flamengo, não tem polícia que dê jeito, né? Porque essas crises que você falou, todas elas já acontecem normalmente. A briga entre 2 torcidas organizadas acontece desde sempre, ela se acirra em alguns momentos, depois eles diminuem um pouquinho, como tem dentro do Corinthians, dentro do Palmeiras, torcidas que não se dão e que brigam. No caso do Palmeiras, tem briga dentro da própria mesma torcida. Tem uma facção, um grupo, né, que briga com o outro. Então, e isso acontece direto. Isso é rotina, né? O que não vinha sendo rotina eram as derrotas, né? Eu acho que passa um pouco pelo que a gente falou no bloco anterior, falando sobre o Palmeiras do Abel Ferreira, né? A questão de sempre atribuir também ao técnico. Quando vai bem, a gente atribui muita coisa ao técnico. E quando vai mal, a gente atribui tudo também ao técnico, né? Então, a gente vem falando aqui há muito tempo. O problema não é só o técnico. O Flamengo tem outros problemas que ficaram em segundo plano porque tudo foi jogado em cima do treinador. O treinador saiu e entrou outro. Eu acho que ele fez o certo, colocou os mais experientes para jogar. Foi um fiasco, a atuação foi ridícula. Então, cara, vocês não querem, não são os tais, não são os bonitões aí, os campeões e tal, né? Dizem que são os donos do Flamengo, né? Os caras que mandam ali no CT. E parece que mandam mesmo, porque quando houve problema do técnico com o jogador, 5 foram para a reunião. O capitão do time faz videozinho ironizando o jornalista que está dentro do CT trabalhando, fazendo o trabalho dele com autorização, combinado com a comunicação do clube. Estou falando do Diego Ribas, capitão do time. Vamos lembrar, nesse ano, o repórter do SBT foi fazer uma matéria autorizado pelo clube, pela comunicação do clube, acompanhado pelos colegas da comunicação do Flamengo, e ele entra numa sala sem ser chamado e faz um videozinho ironizando o repórter de quem ele não gosta. Se ele não gosta, resolva isso fora do Flamengo, sei lá onde, por telefone, pessoalmente, toma um café, aí é problema dos dois. Não dentro do Flamengo, perante várias pessoas, e o vídeo ainda viraliza, o que mostra o quê? Desorganização, insubordinação, hierarquia, não existe, o cara faz o que quer. Então o Diego Ribas parece que tem mesmo muita moral, manda pra caramba, porque ele fez aquilo e não houve nada. Nada aconteceu, nem uma bronquinha, nada. Segue como está. Então esse é o problema. Hoje vai ter uma conversa, talvez até já tenha acontecido essa hora, do Marcos Braz, não sei se com mais pessoas ali do departamento de futebol, com o Dorival, para definir planos. Eu acho que o Dorival ganhou da torcida do Flamengo uma carta branca para ele fazer o que ele quiser em termos de barração. Se quando sair a escalação às 7h30 da noite de quarta-feira para o jogo contra o Cuiabá, ele barrar qualquer jogador, menos o Arrascaeta, que vai voltar, isso não pode barrar, né? Claro, não tem nada com isso. Mas qualquer um dos que jogaram como titulares, até o Gabigol, se começar no banco, eu acho que a torcida não vai dar a mínima. Até o Gabigol, se ele falar, vai de Pedro, hoje Gabigol no banco. Não é o que vai acontecer, eu acho que não vai acontecer isso. Mas se ele fizer isso, tá tudo bem. Volta o Hugo. O Matheus, Santos machucado, Diego Alves. A torcida não vai ligar, porque a torcida quer o quê? Mudança de comportamento e futebol. E esses caras mostraram que não tem condição.
Eles juntos não conseguem mais produzir, porque 3 anos se passaram, né, gente? Quem tinha 34 tem 37, quem tinha 27 tem 30. Um elenco com 13 jogadores com 30 anos ou mais. 6 foram titulares no sábado, 8 participaram do jogo, que 2 vieram do banco. Então, um time muito envelhecido, um time lento, previsível, uma posse de bola estéril, e o jogo só não foi mais fácil para o Inter, porque o Inter é do Mano Menezes. O Mano Menezes e a retranca é um amor, assim, incondicional, né? Então, eu faço 1-0, nossa, preciso me retrancar. Mas você dá para atacar um pouquinho aí, que os caras estão meio cambaleando e meter mais um gol. Não. A defesa é minha vida, eu vou ficar aqui atrás. E vai o Mano para a defesa com o Internacional e recua, chama o Flamengo e flerta com o perigo ali. Poderia ter tomado até um empate, embora o Flamengo eu acho que não merecesse nada além da derrota nesse jogo, apesar das bizarrices da arbitragem, especialmente aquele pênalti ridículo dado no final do jogo para o Internacional. Então, acho que é isso. Eles vão ter que conversar internamente e definir. Mas é sempre bom lembrar, fala-se muito isso hoje em dia, né? Não, tem que profissionalizar o futebol. Tirando o Marcos Braz, que é vice-presidente, então ele é estatutário, não é profissional, ele é um dirigente, né? Todo mundo é profissional. O Bruno Spindel tem salário, o Juan, ex-zagueiro, tem salário, o Carlos Noval tem salário, o Fabinho Soldado tem salário. São funcionários do Flamengo. Esses 3 são gerentes, o outro é diretor. Abaixo tem uma turma de outros profissionais com diversas outras funções. Então o departamento ele é profissional. O que a gente tem que questionar é a qualidade do trabalho dessas pessoas. Porque quando você vê, por exemplo, 3 gerentes do Flamengo, aí o técnico Paulo Souza, ele fica perdido ali no meio de algumas cobras, né, digamos assim, né? Antigamente os craques eram chamados de cobras, né? Os cobras e tal, mas hoje eu estou falando de cobra no outro sentido. Então ele está ali no meio das cobras. O que esses caras fizeram? Alguém chegou em algum momento para o Paulo Souza para dar alguns toques, faz assim, não vai por aqui você vai se queimar. Tem bastante gente para falar, né? Exato. Chamar, né? Ah, não, falaram e não funcionou, então fizeram um trabalho ruim. Porque se você é gerente num clube e você percebe que um técnico estrangeiro está indo pelo caminho errado e isso vai ser ruim para o clube, você tem que comprar a briga. Tem que bater boca se for preciso. Vai na sala que você vai fazer bobagem. Chama o outro, chama reforço, né? Como diria o outro. Vai lá e vai, não, tu não pode fazer isso. Mas às vezes também tem a vaidade do treinador, né, irmão? Sim, mas tem que... Eles falam, não, eu quero saber o seguinte, bateu de frente, porque tem que bater, não é interferir na escalação, é brigar pelo melhor para o Flamengo. Você é funcionário do Flamengo, tem um cargo de gerência. Quem é gerente é chefe, né? Gerente é nome de chefe, né? Quem é chefe tem que carregar o bônus, o salário é melhor, a premiação deve ser maior, tem um monte de coisa. Né? O status, né? Gerente de futebol, gerente técnico, né? Coisa bonita, né? Gerente técnico, tem crachá, aquela coisa toda. É diferente de você... Você tem também o ônus. O ônus você tem que comprar briga, você tem que brigar até o final. Sabe, nem sair na mão com o técnico, não, mas explicar, olha, eu estou explicando para você, se você fizer por aqui, vai dar errado. O Domi já fez, deu ruim para ele. O Rogério foi fazer isso aqui e voltou atrás. Estou te dando um toque aqui, um feedback, não vai nesse caminho. Por exemplo, quando sai o Hugo falhando, aí contrata um Santos. Aí ele vai e põe o Santos para ser o goleiro do Flamengo nas Copas e mantém o Hugo no campeonato. Por que ele fez isso? Ele queimou mais o Hugo. Aí tem um gerente de transição da base profissional. Esse cara não tem que participar dessa discussão? Olha, eu conheço o Hugo desde que ele chegou aqui, ele tinha 11 anos de idade, a história do garoto é essa. O Hugo foi colocado pelo Paulo Souza na frigideira, ele não era para continuar jogando, a não ser quando não tinha mais ninguém, quando o Diego também se machucou. Mas quando ele põe o Hugo, mesmo falhando, dando novas chances, você vê que teve um jogo que ele foi bem, que foi contra o Fluminense. Todos os outros ele falhou mais ou menos. Então ele sempre falhava. Hoje você pergunta ao torcedor rubro-negro, isso aqui é o Hugo, pelo amor de Deus. Põe outro. Ah, mas jogou bem com o Fluminense. Ah, mas o jogo de hoje não vai ser igual aquele. Aquilo foi uma exceção. E foi uma exceção. Você pergunta a qualquer clube brasileiro, qualquer torcedor, você gostaria de ver o Hugo do Flamengo no gol? Você diz, pelo amor, por quê? Queimou a imagem do cara. Será que brigaram por isso? Eu estou dando aqui alguns exemplos. Então não adianta ter profissionais ali dentro se eles forem omissos ou incompetentes. Eu gostaria de saber o que essas pessoas fazem lá dentro. O que faz o Fabinho Soldado? Qual o trabalho dele? Ele era chefe do Centro de Inteligência e Mercado, que é o núcleo de observação de mercado para ver jogadores a serem contratados e observar os adversários. O que eles fazem? Como é que é o dia a dia dessa gente? Eles não dão entrevista, gente, eles não aparecem. É muito cômodo. Não, ninguém no Flamengo dá entrevista. Ninguém fala. É impressionante. O departamento médico não fala, a diretoria não fala. Só quem dá entrevista é o Marcos Braz quando tem alguma coisa lá, ou apresenta jogador, tem algum rolo, como foi aquele do Diego Alves e o técnico, né, o Paulo Souza. Aí ele vai lá dentro. Os outros não falam. Por que o Juan não dá uma entrevista um dia para falar? Será que nenhum repórter quer entrevistar? Eu quero entrevistar o Juan. Pronto, Juan, estou convidando você para me dar uma entrevista. Escreva no meu blog, no meu canal, aqui na Jovem Pan, onde for. Juan, Fabinho Soldado, o Noval. Quero falar com vocês, saber o que vocês fazem. Fazem o quê?
Eu estou falando desses três e posso falar de outro. O Bruno Spindel, eu sei o que ele faz. O Bruno Spindel, gente, que aliás é o perfil dos diretores executivos do Brasil. Ele é um cara de mercado, contratação, contrato, não é um cara técnico. Então, quando você fala, precisamos de um gerente de futebol, um diretor de futebol que seja profissional e técnico. Quem é esse cara? O mercado aqui no Brasil não tem esses personagens. Que também tem que ser cobrado, né, Mauro? Exato. Porque contratou mal 4 treinadores, pagou multa rescisória de 4 treinadores. Sim. Não estou dizendo que não tem que ser cobrado. Esse perfil do cara técnico, que discute questões técnicas com o treinador, que discute estratégia, que fala, ó, precisamos de um lateral que tenha tais características. Olha, a gente pesquisou aqui e tal, com centro de inteligência, né, nome pomposo, fulano, ciclano e beltrano, tem esses 3 caras aqui. Esse aqui é mais velho, esse aqui é mais novo, esse aqui está livre, esse aqui vai terminar o contrato, esse aqui tem que pagar uma multa alta. Sabe? Esse tipo de discussão não é o perfil. Não é o perfil do Bruno Spindel. O Bruno Spindel é um cara de marketing. Então o Brasil também não tem profissionais assim. Se você pegar, por exemplo, o Rodrigo Caetano é um dos caras que está há mais tempo na estrada fazendo isso, esse tipo de trabalho. Trabalhou no Rio em todos os clubes, menos do Botafogo, dos grandes. No Internacional, foi do Grêmio, foi atleta do Grêmio, inclusive, está agora no Atlético Mineiro. A contratação do Mohamed, no lugar do Cuca, é um exemplo do que não fazer. Pode ser até que amanhã o Mohamed faça um grande trabalho no Atlético e vire o jogo, mas não tem nada a ver. Quando você contrata o Mohamed no lugar do Cuca, você está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho a menor noção, eu tenho que trazer um estrangeiro, vai você mesmo. Isso é a tônica no futebol brasileiro, gente. Então, assim, não adianta só discutir. Tira o amador, botar outro amador no lugar do Marcos Braz e manter essa estrutura toda. Então, esses questionamentos têm que acontecer lá dentro. E cabe ao presidente do Flamengo fazer as perguntas que eu estou fazendo aqui. O Rodolfo Landim tinha que ir lá no CT e falar, o que é que vocês fazem? O que vocês fizeram? Onde é o CT? Não, ele sabe. Ele sabe onde é. Ele vai quando está em crise, ele vai lá. Mas assim, eu acho até que ele não tem que ficar lá. O outro morava quase lá, vivia lá. Não tem que ir para lá. Mas o CT está com problemas. Aí ele tem que entrar em ação. Ele tem que ir lá e conversar. O que vocês fazem? Tem uma conversa séria, uma conversa profissional, gente. Vai na sala, tranca lá, fecha a porta, chama os caras que são os caciques do departamento de futebol. O que vocês fizeram durante esse período que houve isso com o Paulo Souza e agora essa situação? Qual é a atitude de vocês? Porque o problema é lá dentro. E o Flamengo, acho que urgentemente tem que começar a avaliar alguns jogadores que já não têm mais o que oferecer e começar a negociar. Põe no mercado, negocia, quem tem mercado, tem proposta, libera, como foi o René. O René era a última opção para lateral. O Internacional quis o René. O que o Flamengo fez? Liberou o René fez um novo contrato com o Internacional e o Flamengo preservou, acho que 20% para uma eventual futura venda. Ou seja, você protege ali algum caraminguá se o jogador for negociado, o jogador faz um contrato novo com um grande clube, ou seja, ele garantiu um tempo aí trabalhando aí num time de primeira divisão, num time importante, né? E todo mundo fica bem. Ah, mas o René deu a sua contribuição, a fase dele passou no clube. No Inter ele pode ser útil, foi útil sábado, venceu o jogo. Eu acho que é isso que está faltando também, mas acho que tem mais gente para se questionar além do Marcos Braz. Os questionamentos do Marcos Braz são pertinentes, claro que são, mas tem mais gente para a gente questionar aí. Agora, o Mauro César, Wander, ele estava falando sobre essa situação do Flamengo. Realmente, tem que se cobrar muito a diretoria, inclusive pelas escolhas. Agora, uma pergunta que eu faço também para o Mauro depois, para todos da mesa. O Flamengo hoje, ele tem um elenco envelhecido, tá? Tem. Mas dá pra gente dizer, eu discordo do Mauro no aspecto treinador, tá? Eu acho que o Paulo Souza não tinha menor potencial para ser treinador do Flamengo, minha opinião. E acho que deveria haver uma troca, porque eu acho que ele também era muito culpado pelo futebol que o Flamengo mostrou nesses últimos 5 meses. Agora, o Dorival chegando agora, um possível treinador no ano que vem, esse elenco, mesmo envelhecido, que eu concordo com o Mauro, agora você tem Santos no gol, Mateuzinho, que vai muito mal na lateral direita. O Mateuzinho muito mal na lateral direita, mas lateral direito é uma posição carente. Leandro perto das outras opções atuais. Aí você tem Pablo, aí você tem Rodrigo Caio, aí você tem Davi Luiz, que também ainda não mostrou o futebol que poderia ter mostrado, mas é um jogador aí que tem um currículo surreal. Aí você tem Ayrton Lucas, que foi contratado por lateral esquerda. Zagueiro, né? Sim, porque o Felipe Luiz eu também acho que já está muito ultrapassado. Para o Felipe Luiz eu também acho que a idade já chegou. Aí você tem João Gomes, você tem Thiago Maia, você tem Andreas Pereira, você tem Arrascaeta, você tem Gabigol, o próprio Bruno Henrique, que já está com 31 anos, mas também é um grande jogador. Você tem Pedro. O Ilharão, um treinador que chegue e consiga organizar essa cozinha ali com a diretoria, dá para esse time ainda dar caldo, né, Wander? Dava para estar em uma situação muito melhor, né? Jogando mal na Libertadores.
ainda assim foi a melhor campanha da história do Flamengo na Libertadores. Né? Classificado na Copa do Brasil. No Campeonato Nacional, ninguém esperava que o Flamengo tivesse hoje a 10 pontos do Palmeiras, 4 jogos de diferença. Tirar 10 pontos, você tem que perder 4 seguidas e ganhar, o outro ganhar 4 seguidas. Né? Acho que o Paulo Souza também não fez um bom trabalho, né? Mas também tem que botar na conta de... Olha o grupo aí que você falou aí. Você não falou de zagueiro, que foi tudo caro. Ó. O Léo Pereira veio do Atlético Paranaense, o Gustavo Henrique saiu caro do Santos, lembra que o Atlético Mineiro, Corinthians, todo mundo queria ele na época. Né? A cozinha trouxe o Pablo, que chegou, machucou. O Davi Luiz, zagueiro de Copa do Mundo. Tava aí, tinha até opções, se não quisesse voltar para o Brasil agora, tinha até opções de continuar lá na Europa. Tava bem no Arsenal. Não, é isso que eu tô falando. Você não, deixa eu te cortar rapidinho, que a gente está voltando para a rádio. Não me perca, quer ver? Estamos voltando aí para a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Não vou deixar você se perder. Você estava falando dos zagueiros. Professor, tá indo bem, na hora de tirar o 10... 18. Então, quer dizer, não é para estar ali. Aí, se eu fosse atleta do Palmeiras, eu digo, opa, o grande rival aí que começar a temporada que é para ganhar título, aí, galera, vamos pegar firme que um dos favoritos com nós está 10 pontos. São 4 jogos num clube que perdeu só 3 jogos na temporada. E um pro Chelsea. Quem é o outro? O Atlético Mineiro. Então vamos ficar de olho no Atlético Mineiro ali. Tem São Paulo e Corinthians que tá no pé. Não, mas começou a competição, falaram que era nós 3. Então, 2-1 já tá bem lá embaixo. E a depender da rodada do meio de semana, o Palmeiras joga em casa contra o Atlético Goianiense. Os caras olham tudo a tabela. Pensa que o jogador não olha e o treinador. A situação do Flamengo é uma situação muito ruim. E hoje ainda perde uma posição dentro da tabela. Porque Avaí ou Botafogo passa o Flamengo hoje. O Flamengo vai ficar a uma posição da zona do rebaixamento. Como um dos dois passa. Pode ser com um empate, uma vitória do Botafogo, uma vitória do Avaí, ou empate, o Flamengo quer uma posição. Flávio Prado, boa tarde, Flávio Prado. Tudo bem? Flávio Prado já se juntando a gente aqui no Bate Pronto. Flávio, o que falar sobre essa situação do Flamengo? Que o Mauro estava falando sobre como ter uma possibilidade de sair dessa crise. O Vamp também falando aqui de jogadores de peso desse Flamengo. É um elenco envelhecido, mas é um elenco que pode jogar muito mais bola do que está jogando, né, Flávio? Claro. Boa tarde. Se eu for fazer a conta, né, vai ficar uma posição abaixo da zona de rebaixamento, é completamente fora do patamar do Flamengo. Isso aí é... Por outro lado, acho que o título já foi para o espaço. Não dá. Não vejo possibilidade. Não são só esses 4 jogos que o Vamp falou, um ganhar e o outro perder, que já é muito pouco provável. Ainda tem um monte no meio, inclusive o Atlético Mineiro. Então, quer dizer, é aquilo que o Guardiola fala, você não ganha campeonato das 8 primeiras rodadas, mas você perde. Foi o caso do Flamengo, acho que esse título já foi. Mas tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores, mata-mata, onde ele pode trabalhar bem. E com agora, devagarzinho, com a crise, criou-se uma coisa enorme, com essa história toda do Paulo Souza. Então virou uma crise maior do que precisava ser. O trabalho dele foi altamente questionável, mas criou-se uma confusão gigantesca e aí a coisa ficou pior do que precisaria ficar. Com a saída dele, ele deve dar uma amainada, o Flamengo vai começar a ganhar. Se eu sou o pessoal do Flamengo, eu começo a trabalhar as competições de mata-mata, onde ele está vivo como todos os outros. Campeonato Brasileiro, naturalmente, ele vai sair da zona de rebaixamento, vai ficar numa posição intermediária. Perdeu o ano. Escolha mal feita, ou uma pressão acima da média, ou enfim, né? Vocês conhecem o Flamengo muito mais profundamente do que eu. Tudo que foi feito até agora gerou esse equívoco, que significa perder o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já era. Tem que tentar se agarrar em alguma competição. Para ganhar a Libertadores, você salva o ano com glórias, né? Uma Copa do Brasil. E nisso o Flamengo está totalmente vivo. O Flamengo está a 10 pontos do Palmeiras nesse momento. Realmente já era? Brasileirão já era? É muito difícil. Já era assim, ao mesmo tempo que o Palmeiras está muito bem, com o nível de futebol, acho que foi o Vampeta que colocou, o Mauro César, mas só está um ponto no Corinthians. Quer dizer, o nível do futebol do Palmeiras hoje está em outro patamar em relação ao Corinthians e outras equipes, né? Pegando o Corinthians, que hoje é o vice-líder, mais direto perseguidor. Talvez para mim, a diferença realmente seria mais de um ponto, mas está um ponto. Então pode acontecer ainda mais eu com acho que tudo. esse negócio do Corinthians, posso estar enganado. É meio que aquela nação silvestre, quando aquele cara
aquele corredor que não vai chegar, ele vai dando uma Coelho, canseira né? no comecinho. Coelho. Não tem Pode nem ser. coelho, mas ele não vai chegar. Quando o negócio pode começar, chegar, eu quando acho- chegar a subida da consolação, o outro vai embora. G4 pode ser, assim, é muito longo até para falar, não, o Palmeiras já Não, acabou. G4 pode ser. E eu pego o exemplo do próprio Palmeiras, para não ir tão longe, em 2019, o Palmeiras tinha sido campeão. O nível de futebol do Palmeiras com o Filipão no campeonato de 2019 até a Copa América, que foi aqui no Brasil, era o melhor do time. Foi o melhor momento do Filipão no Palmeiras nos últimos tempos. Só que teve a parada da Copa América, não só por isso, mas o time acabou se trambelhando, o próprio Filipão acabou saindo, veio o Mano Menezes e tal. Então, assim, tem muita bola para rolar, embora não tenha a Copa América, mas vai ter acúmulo de Libertadores, Copa do Brasil, vale para o Palmeiras, vale para quem tá. O Palmeiras, sim, hoje é o time a ser batido, mas assim, ainda é muito campeonato pela frente. Agora, o problema é isso, que destacou o Flávio. É muito ponto para ser tirado e de um time que não está rendendo animicamente, tecnicamente, taticamente, tudo. E acabou de chegar o Dorival Júnior com 44 segundos tomando gol do Wanderson. Então, assim, tem muita coisa a ser resolvida e não vai ser de uma hora para outra. A pressão é grande no Flamengo, ainda maior, ainda aquilo que o Mauro César fala, há uma cobrança, não só agora por resultado, mas por um desempenho. Você fica com o fantasma, um belíssimo fantasma de 2019, a cobrar hoje dos próprios atletas, a esmagadora maioria ainda está na Gávea. Então, tem uma série de coisas que deixam o Flamengo numa situação muito delicada. Título hoje, matematicamente e, sobretudo, esportivamente, é muito difícil imaginar. Eu nem acharia difícil o Flamengo tirar 10 pontos, mas se não fosse essa regularidade do Palmeiras. É muito difícil você tirar, porque você pode entrar numa boa fase, mas o Palmeiras hoje é muito regular. Nada tem que indica as duas que vai coisas virar o acontecerem. fio, né? Não, pelo menos a Nada curto prazo. indica que o Palmeiras vai entrar. Vai pelo entrar menos não a as curto duas prazo. coisas. No caso específico, Flamengo e Palmeiras, precisa acontecer as duas coisas. E do jeito que está o Palmeiras e do jeito que não está o Flamengo, é difícil imaginar que as duas combinadas As duas coisas vão possam acontecer, acontecer agora em exatamente. termos de brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, outra história.